a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Cante bem forte. Há um lugar. Há um lugar onde os sonhos não se abortem. Há um lugar onde seus medos não te dominam. Há um lugar que quando se perde é que se ganha. Esse lugar é no Senhor. Cante bem alto, bem forte. Esse lugar é no Senhor. Oh, esse lugar é no Senhor. Oh, esse lugar é no Senhor. 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 Oh, esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Vamos cantar do início. Vamos, família. Há um lugar. Há um lugar de descanso. Isso, abre o seu coração e a sua voz. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar, o teu, eu ouço a voz. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. Com toda a sua força, diga: esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Oh, esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde a constância vem. Há um lugar onde há inconstância. Aleluia. Diga: há um lugar onde a minha fé é fortalecida. Onde minha fé saiu mais forte desse lugar. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar. Há um lugar. Oh, há um lugar. Esse lugar é no Senhor. Diga bem alto: esse lugar é lá nele, no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Oh, oh, oh. Esse lugar é no Senhor. Mais uma vez, esse lugar é no Senhor. Lá o medo não me domina.
Eu queria repetir o último trecho. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Canta comigo, vem. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde os seus medos não te dominam. Há um lugar que quando se perde é que se ganha. Esse lugar é no Senhor. Vamos cantar o refrão bem alto. Esse lugar. Isso. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus vive dentro do nosso coração. Você pode colocar a mão no seu coração. Esse lugar é no Senhor. A mesma essência que há em Deus há também no Espírito Santo de Deus que habita em vós. Esse lugar é no Senhor. Talvez você entrou aqui desesperado essa noite. Esse lugar, Deus está querendo te levar para esse lugar de descanso. Vamos falar também, Paulo. Esse lugar. Esse lugar é no Senhor. 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 Quem acredita nisso pode aplaudir esse nome. Esse nome tão... Irmãos, tem um testemunho tão lindo. A minha tia tem 62 anos. E é uma coisa tão inacreditável. E a minha tia nunca casou. Ela sempre confiou em Deus. E ela vai casar agora em setembro. E é um testemunho de muita fé, de tanta esperança. E hoje nós íamos... Ontem foi o noivado dela. Preste atenção nisso aqui, amém? Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar na sua vida. E hoje dentro do carro eu vi o que era uma pessoa passar a vida e sentir a solidão, saber o que é a solidão. Mas ao mesmo tempo também vi uma mulher de 62 anos acreditar que o sonho dela pode ser realizado. Nessa geração que é tão corrida e nós passamos de tempo em tempo, parece que nós estamos tão próximos, mas ao mesmo tempo a gente está tão distante. Mas naquele lugar onde é o lugar do Senhor, esse lugar, você tem como, é refrigério na sua alma, refrigério no seu coração. Essa noite é uma noite de refrigério, amém? Amém? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Diga autoridade. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Voltou, os que confiam, vem. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o
dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem os que confiam são como que não, mas permanecem como em volta de Jerusalém estão os montes, em volta do seu povo, autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, Senhor é Rei. Não dá, não dá, não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá pra viver. Não dá. Mais uma vez o refrão. Vem, sal da terra, não dá. Vem. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá para ser feliz, ser feliz. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, tudo que há, eu quero te ofertar. Quero te apesar de tudo, mas ainda é pouco, eu sei. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que eu ganhei, eu não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Pode levantar uma das suas mãos e adorar a Deus mesmo. Vem. Não. Eu adorarei somente a ti, Jesus. Jesus. Perto quero estar. Perto quero, junto aos teus pés, junto aos, pois prazer maior não há que me render e te adorar, que me render e te amar. Tudo que há em mim, tudo que há em mim,
oferta. Ainda é pouco, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que não somos apenas servos, não sou apenas amigo, eu me tornei. Te louvarei, te louvo. A Deus, a Deus. Eu adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, te louvo. Eu adorarei somente a ti, Jesus. Um grande coral, te louvarei. Eu te louvarei, não importa. Somente a ti, Jesus. Mais uma vez para terminar, te louvarei, Jesus. Eu adorarei. Somente a ti, Jesus. Vem nas palmas, vem. Plantar e colher. Ei, ei. Deus conhece o meu coração. Vem, igreja, vem nas palmas. Vem, quem tem mão aí, vem. Vem, tchau. Comigo. Eu confio em Deus pra decidir tudo pra mim, pois Ele tem o melhor pra mim. Sim, eu creio nas promessas de que nada vai me faltar. Se eu for justo aqui na terra, o Senhor não vai me desamparar. Vou plantar e colher, vou lutar, vou vencer, com Jesus na frente pelejando por mim. Vou orar e cantar, vou gritar e adorar. Os muros, eles vão ter que cair. Deus conhece o meu coração, Ele sabe tudo que eu preciso. Eu confio em Deus pra decidir tudo pra
pra mim, pois Ele tem o melhor pra mim. Se eu creio na promessa de que nada vai me faltar, se eu for justo aqui na terra, o Senhor não vai me desamparar. Vou plantar e colher, vou lutar, vou vencer, com Jesus na frente pelejando por mim. Vou orar e cantar, vou gritar e adorar. Os muros, eles vão ter que cair. Vou atravessar o Jordão, vou me santificar, pois eu sei que amanhã maravilhas fará. Vou plantar e colher, vou lutar, vou vencer, com Jesus na frente pelejando por mim. Vou orar e cantar, vou gritar e adorar. Os muros, eles vão ter que cair. Eu sempre acreditei que o louvor ele é congregacional. Sempre soube que Deus recebe o louvor da sua igreja. Apesar de Deus escutar a voz do coração, só Deus recebe o louvor de uma igreja. Por tudo que tens feito, por tudo que tens feito, te agradeço. Feito. Por tudo que tens feito, por tuas, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Os homens primeiro, te agradeço. As mulheres, te agradeço. Solta a voz. Te agradeço. Te agradeço. Te agradeço por me libertar e por ter mostrado
por me libertar. Boa noite mais uma vez. Brincadeiras à parte, gente, eu só quis ficar descalço porque eu acho que aqui a gente está em casa. Então, eu gosto de ficar com o pé no chão mesmo. Eu vim com uma sandália alta, eu falei assim, vai que eu quero descer, subir, eu vou desequilibrar. Então, eu não fico constrangida não, viu? Eu estou à vontade mesmo. Se você quiser ficar descalço também, só garante que você está com o pé lavadinho, viu? Para não ficar fedor de chulé aqui, mas pode ficar descalço. Pode sentar do jeito que você quiser, está tudo certo, aqui nós estamos em família. Fiquei muito feliz com o louvor do Ademar. A gente sempre gosta muito de receber aqui, viu, irmão? Isso é uma bênção, mas eu brinco com ele que melhor é quando ele ainda traz a Débora. Porque é a parte mais bonita do Ademar, é a Débora, viu, gente? Depois, quem não conhece ela, dá uma olhadinha aqui. E essa última música que ele cantou aqui para nós é um dos meus hinos preferidos, então... eu fiquei muito feliz. Foi até a hora que eu fiquei à vontade ali. Eu falei, quer saber? Vou tirar esse sapato aqui, tá tudo certo. Então, obrigada mesmo, mais uma vez. A vida de vocês nos abençoa muito. E quando eu estava meditando para vir para cá essa noite, isso é um desafio para mim, viu, gente? Isso é um desafio para mim, mas está tudo certo. Deus me trouxe uma coisa que eu gosto de fazer muito comigo e que eu gostaria de fazer aqui com a gente. Eu vou contar até 3, e no 3 eu quero que todo mundo fale em voz alta. Como é que você chegou aqui? Se você tiver chegado aqui feliz, você vai falar feliz. Se você tiver chegado aqui pesado, você vai falar pesado. Você vai, o que você tiver sentido, não interessa. Esquece que tem gente do seu lado. Vou contar até 3. Aí, por favor, viu, gente? Não fala baixinho, não. Vai misturar com a voz de todo mundo, ninguém nem vai perceber o que você está falando. Então, vamos lá? 1, 2, 3. Nem entendi, então está tudo certo. Eu queria começar fazendo uma oração essa noite, porque às vezes a gente chega aqui na igreja tão corrido, né, seja alegre, enfim, a gente chega aqui tão pronto para receber o que as pessoas têm para compartilhar com a gente se esquece de falar com Deus. Então, se você chegou aqui feliz, que você, nessa oração que a gente vai fazer agora, agradeça a Deus pelo privilégio de poder se alegrar na presença dEle. Se você chegou cansado, está tudo certo. Fala, Deus, eu estou cansado, mas essa semana me renova. Se você chegou com o coração tumultuado, tenha certeza de que Deus tem uma resposta para tudo aquilo que são os tormentos do seu coração. Então, eu vou fazer uma oração para que a gente possa entregar esses sentimentos que a gente chegou aqui a Deus, que é o nosso Pai, que nos ama. E se a gente sair daqui já tendo feito essa oração, já valeu toda a pena. A gente pode começar a nossa semana na presença de Deus. Então, vamos fechar os nossos olhos. Pai, muito obrigada por mais esse dia. Obrigada por essa semana que começa hoje, Pai. Te agradecemos porque, como cantamos aqui, o Senhor é fiel, por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio e muitas vezes através de nós também, Pai. Mesmo a gente não tendo a menor condição, mesmo a gente sendo pecadores, o Senhor ainda nos escolhe para fazer tantas coisas no nosso meio através das nossas vidas. Senhor, eu quero te pedir por aqueles que estão aqui alegres. Obrigada, Deus, porque só o Senhor pode nos acrescentar com alegria perfeita. Só no Senhor podemos nos alegrar plenamente, Deus. Te peço também por aqueles que chegaram aqui pesados, cansados, confusos, que o Senhor venha lembrar a eles, ó Deus, que o Senhor está com a gente em todo o tempo. A tua palavra diz que tudo coopera para o nosso bem. Então, em tudo o Senhor tem algo para nos acrescentar, edificar os nossos corações, nos ensinar. Que cada um aqui possa estar sensível àquilo que o Senhor quer nos ensinar na alegria, na dificuldade. Para aqueles que chegaram aqui com medo, ó Deus, a tua palavra diz que o teu amor lança fora todo medo. Não temos o que temer, tua vontade é boa, perfeita e agradável. Então, nós podemos todas as coisas no Senhor, ó Pai. E nós queremos mesmo, ó Deus, te pedir por cada sentimento aqui, Deus, que o Senhor venha mesmo envolver cada coração,
Que nenhuma pessoa daqui saia daqui, ó Deus, da mesma forma como chegou. Que a gente possa mesmo sentir a Tua presença, sentir o Teu toque, ó Deus, sentir o Teu amor, sermos lembrados que o Senhor nos ama, que somos filhos e que a melhor escolha da vida que nós podemos fazer, Pai, é viver na Tua presença, viver de acordo com os Teus planos para as nossas vidas, os Teus sonhos, ó Pai. Então, te agradecemos mesmo por esse privilégio de estarmos aqui como família e de orarmos juntos, ó Deus, e de partir do pão da vida, que é a Tua palavra eterna, Pai. Amém. Irmãos, o que eu vou compartilhar aqui com a gente hoje está lá em Lucas 5. Quem quiser abrir a sua Bíblia, fica à vontade. Eu não sei como é que é com vocês, mas quando eu vou ouvir alguém falando, eu não consigo ler a minha versão e ouvir a pessoa, ainda mais se a versão for diferente. Porque, às vezes, na diferença ali das palavras, você perde alguns detalhes que são muito importantes. Então, eu vou fazer o seguinte, a minha sugestão, eu vou ler aqui a versão que eu trouxe, aí você fica à vontade para acompanhar na sua, e depois eu vou ler novamente, e aí nessa segunda leitura eu gostaria que todo mundo prestasse atenção nessa aqui, para a gente focar aqui em alguns detalhes que eu achei muito interessante. Então, vamos começar lá a partir do primeiro versículo mesmo. Lucas 5. Certo dia, Jesus estava na praia do lago da Galileia, e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Jesus viu 2 barcos no lago perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as suas redes. Jesus então entrou em um dos barcos, o de Simão Pedro, e pediu que ele se afastasse um pouco da praia. Então ele sentou e começou a ensinar a multidão. Quando Jesus acabou de falar, disse ele a Simão Pedro: leve o seu barco para um lugar onde o lago é bem fundo, e então você e seus companheiros jogarão as redes para pescar. Simão Pedro então respondeu: mestre, somos pescadores, trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas já que é o Senhor que está nos dizendo, então lançaremos a nossa rede em obediência. Quando então eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se arrebentando. Então fizeram um sinal para os outros companheiros que estavam em outro barco, a fim de que eles fossem lá o ajudar. E foram estes lá, encheram seus 2 barcos, com tanto peixe que esses barcos quase se afundaram. Quando Simão Pedro viu então o que estava acontecendo, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afaste-se de mim, pois sou um pecador. Simão Pedro e todos os outros que estavam ali com ele ficaram então admirados com o que Jesus tinha feito e com a quantidade de peixes que haviam apanhado. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão Pedro, também ficaram admirados. E então Jesus disse a Simão Pedro: não tenha medo, homem. De agora em diante, você vai pescar gente. Amém. Vamos parar por aqui. E aí eu vou fazer rapidamente a mesma leitura. Eu sei que às vezes isso não é comum para vocês, tá? Mas é porque eu quero que a gente preste muita atenção. Certo dia, Jesus estava na praia do lago de Galileia. E a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu 2 barcos no lago perto da praia. Os pescadores tinham saído desses barcos e estavam lavando suas redes. Jesus entrou em um desses barcos, o de Simão Pedro, e pediu que ele se afastasse um pouco da praia. Então se sentou e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão Pedro: leve seu barco para um lugar onde o lago é bem fundo, e então vocês e seus companheiros atirem suas redes para pescar. Simão Pedro respondeu: mestre, somos pescadores, trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, assim o faremos em obediência. Quando eles jogaram as redes, pescaram tanto peixe que as suas redes estavam arrebentando. Então fizeram sinal para os outros companheiros que estavam em outro barco, a fim de que esses viessem ajudá-los. Esses então foram e encheram seus barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afaste-se de mim, pois sou um pecador.
Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixes que haviam apanhado e com o que Jesus tinha feito. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão Pedro, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão Pedro: não tenha medo, homem. De agora em diante você vai pescar homens. Vou falar homens porque eu acho que essa fica forte, né? Você vai pescar homens. Em outra versão estava escrito assim. Quem já ouviu essa passagem aqui? O título dessa passagem, vocês já viram que quando a gente pega a Bíblia lá, sempre tem um títulozinho em cima ali, alguma que já vai fazer ali a sinapse do que a gente vai ler ali na frente? Eu li essa passagem em 3 versões hoje. E nas 3 estava escrito assim: a pescaria maravilhosa, a pescaria milagrosa, e numa outra estava escrito a grande pescaria. O que essa passagem fala para a gente? O que a gente vê acontecer aqui nessa passagem? O que fica no nosso coração? Nesse dia aconteceu um milagre. Uma pescaria milagrosa. Onde está o milagre aqui? Alguém pode falar para a gente? Aonde? Pode falar, quem for falar. Na conversão dos discípulos. O Rafael foi um pouquinho lá na frente, mas, normalmente, nós responderíamos o seguinte: o grande milagre aqui está no fato de que, não havendo pescado, agora eles foram lá e pegaram tanto peixe que a rede rasgou e o barco quase afundou. Certo ou não? A gente não está habituado a pensar que milagre é isso. É a multiplicação dos pães, é a rede que quase estoura de tanto peixe que os pescadores pescaram. Mas o grande milagre foi a conversão dos discípulos àquilo que Jesus estava falando. Eu quis trazer essa passagem aqui para falar de uma coisa muito simples. E ela é tão simples, que de tão simples a gente negocia ela. Mas se a gente não consegue viver aquilo, nós não conseguimos mais viver nada com Jesus, que é a obediência. Aqui, o mais importante dessa passagem não é o quanto eles pescaram, e nem é o quanto Jesus foi maravilhoso, porque fez eles pescarem tanto, que a rede rasgou, que o barco quase afundou. O mais lindo aqui dessa passagem é ver o quanto aqueles homens, sendo pescadores, tendo experiência, porque se tem uma coisa que impede a gente de obedecer a Deus, é achar que a gente sabe de alguma coisa, ainda assim eles obedeceram a Jesus. Então, o ponto principal aqui, obediência. O que é obediência? Vamos pegar, então, já que é de obediência que nós vamos falar, qual que é o conceito de obediência? Vamos falar um sinônimo aqui. Concordar? Será? Será que só é obediência quando eu estou concordando? Não é. Eu gosto de pegar as palavras do significado lá no dicionário, porque, para mim, funciona bastante. E o dicionário fala o seguinte sobre obediência: submeter-se, responder em prontidão, responder de acordo com uma força maior. Alguém ouviu aqui no dicionário concordar? Eu não achei lá, não. Até procurei, porque eu queria ver se tinha alguma coisa a ver. Obediência não é sempre concordar. E essa passagem fala muito disso para a gente. Quando Simão Pedro fala assim: mestre, nós somos pescadores. Nós trabalhamos aqui pescando a noite inteira e a gente não pescou nada. Mas o Senhor está falando, em obediência, nós vamos voltar. Ele estava concordando com o que Jesus estava mandando ele fazer? Muito pelo contrário. Ele ainda apontou, falou assim: a gente pescou a noite inteira. Ali dentro tem nada. Tem nada ali dentro. Minha experiência está falando, o tempo que eu fiquei lá está falando, o que eu acho está falando que não tem nada ali. Não concordo com o que você está falando aí. Porque minha opinião é, se eu voltar, não vai ter nada. Mas se o Senhor está falando, em obediência, eu vou voltar. Então, a primeira coisa que nós temos que entender sobre obediência nem sempre é concordar com o que Jesus está mandando. Quando a gente obedece concordando, é ótimo. Mas se eu preciso concordar para obedecer, isso é a mesma coisa da fé que precisa ver para crer. Deixou de ser obediência. Sabe criança, quando fala assim, ó, a mãe fala assim para o menino: vai lá, pega seus treinos, não sei o quê, nananana. E você me obedece, hein? A primeira coisa que criança pergunta é o quê? Por
quê? Não é não? Por que não? Mel, fala pra gente. Por que não é uma pergunta que criança fala muito? Tem até a fase do porquê, que eu acho que deve ser ali dos, sei lá, até os 6 anos, 3 a 6 anos. Criança só fala por quê, tudo é por quê. Crente, quando pergunta por quê demais para obedecer, é crente, criança. É a mesma coisa. Quer ver como é que a gente está obedecendo a Deus? É se a gente está perguntando demais por quê. Eu não preciso concordar para obedecer a Jesus. Eu preciso obedecer simplesmente pronto. E obediência, então, é submissão. Então, primeira coisa, esse texto está falando para a gente de obediência. Obediência nem sempre é concordar. Obediência é me submeter. E se eu não quero ser uma criança diante de Jesus, eu não vou ficar perguntando por quê. Eu não vou ficar negociando. Eu não vou ficar apresentando a minha experiência para Jesus. Ah, Deus, mas eu já vivi tanto isso, eu já fiz aquilo, eu sou isso, porque a gente é bom para fazer isso. A gente é bom para apresentar as nossas competências para Deus, para Jesus, antes de querer saber e obedecer. Então, depois que eu fiz todo esse caminho, apresentei o que eu acho, tanto que eu sou bom, se eu sou pescador ou não, se eu vou pescar ou não, aí que eu penso em obedecer. Obediência não é isso. Então, essa passagem fala muito para a gente sobre isso. Simão Pedro nos ensina sobre isso. Esquece, vamos esquecer das nossas habilidades. Mas quando Deus solicitar a gente, quando Jesus vier falar ao nosso coração, que a gente esteja em prontidão. Que não é nem a Bíblia que fala isso para a gente, é o dicionário. Obediência é responder em prontidão. Prontidão é assim, não é? Então, não dá tempo nem de eu pôr uma observação ali na frente. Falou, estou aqui. Respondi. Estou junto. Então, essa passagem, primeiro ponto, é isso. Por que Simão Pedro conseguiu obedecer a Jesus naquele momento? O que levou ele a obedecer a Jesus? Porque aqui nós já vimos que ele obedeceu. A primeira coisa que nós entendemos junto foi o conceito de obediência. E por que ele conseguiu, será? Mesmo com a experiência dele, mesmo com o cansaço, que ele estava cansado. E às vezes a gente acha que a gente está cansado, isso é uma boa justificativa para a gente jogar para amanhã o que Deus está pedindo para a gente, ou para daqui a pouco. Estou cansado. Deus, alivia para mim, estou cansado. Sabe o que a gente tem que lembrar? Às vezes, quando eu estava lendo essa parte, eu falei assim, gente, é mesmo, né? A gente faz tanto isso. Mas será que Jesus não foi o cara que mais cansou na vida e ainda assim, hora nenhuma a gente viu Jesus jogando para daqui a pouco? Hora nenhuma. Então, quando a gente pensar que a gente está cansado, vamos lembrar de Jesus. Que hora nenhuma negociou com Deus, hora nenhuma falou assim, não, daqui a pouco eu vou, Deus, porque assim, hoje o dia foi puxado. O povo me exigiu demais já. Esse irmão está me exigindo tanto. Deixa para amanhã, eu preciso de uma noite bem dormida aqui para falar com ele de novo. Não tem essa. É prontidão, é aqui, é agora, é obediência. E é prazeroso isso. A gente tem que ir entendendo que, quando a gente vai fazendo isso, isso não é um peso, isso é uma alegria. Então, vamos voltar para outra pergunta. Por que será que Simão Pedro conseguiu obedecer a Jesus? Vou ler aqui uma passagem, um trecho que vai falar bem para a gente. Mestre, somos pescadores, trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas porque é o Senhor que está mandando, então faremos isso em obediência. O que levou Simão Pedro a obedecer? Reconhecer que Jesus era o Senhor. Mas mais do que isso, talvez, aqui ele reconheceu que Jesus era o Senhor, porque o Senhor mandou, faremos isso em obediência. Então, a obediência fala sobre reconhecer a grandeza de Jesus. Então, em todo o tempo, Jesus é maior que a gente. Não tem como o que Jesus traz para mim e o que eu ainda penso ser maior do que Jesus está falando. Não existe. Então, Jesus é sempre maior do que tudo que nós podemos ser. Reconhecemos a grandeza de Jesus. 2, ele reconheceu a sabedoria de Jesus. Porque quando ele fala assim, sou um pescador, ele está falando de quê? De experiência. Mas depois ele continua, mas Jesus, o Senhor está falando, a minha experiência não é nada. Então, o Senhor já é mais sábio do que eu. Então, a gente tem que reconhecer que Jesus é maior, é mais sábio
E um terceiro aí. Eu sou sempre menor do que Jesus. Sempre. Sempre eu tenho que reconhecer isso. Às vezes, está custando para a gente obedecer Jesus porque a gente reconhece a grandeza, a sabedoria que nele está, mas a gente não quer reconhecer que nós somos menores. E aí, a grandeza de Jesus, de Deus, a beleza, isso aí, passarinho reconhece, sol reconhece, chuva quando para reconhece. Agora, reconhecer que é menor para poder obedecer, só a gente. E nós temos que conseguir fazer isso, senão não existe obediência. Então, são esses pontos que eu queria trazer de começo. Responder em prontidão, não negociar, deixar de lado tudo que a gente pensa que a gente é, voltar a ver que Jesus é maior, Ele é mais sábio, e que sempre Ele vai ser maior do que eu. E isso me faz pensar que eu preciso dele. Aqui a gente aprende com Simão Pedro, uma pessoa que reconhece o quanto ela precisa de Jesus. Quando ele volta para a água, ele volta sem saber se ele vai pegar peixe ou não. Mas quando ele responde em obediência, ele está concordando, eu preciso de Jesus. E é isso que Jesus espera da gente. É só assim que a gente consegue obedecer. E aí, tem um outro ponto aqui para baixo, que aí fala o seguinte: quando Simão Pedro viu o que estava acontecendo, o que Jesus estava fazendo, ele se ajoelhou diante de Jesus e disse: Senhor, afasta-se de mim, pois sou um pecador. Quando ele fala isso, eu fiquei me perguntando, se fosse eu lá, pescando, se eu ia dar conta de fazer isso. Primeiro, porque ele obedeceu Jesus de uma forma que eu não sei se eu ia dar conta. Estou cansada, varei a noite trabalhando, pesquei nada, aí eu chego lá, estou lavando minha rede. Estou cansando mais ainda, porque eu ainda tenho que lavar a rede, sem ter pescado nada. Aí vem Jesus e fala assim, filha, volta. Vai lá. Vai ali para o meio e volta. E fica lá, vai lá. Eu não ia dar conta, certeza absoluta, que eu ia dar uma pensadinha e falar assim, vou esperar Jesus virar de costa aqui, falar com a multidão, vazo, amanhã eu volto e vejo o que vira. Feito isso, que já é assim demais para minha cabeça, na hora que ele ainda vê lá o milagre acontecer, ele não fala, por exemplo, assim, não, Jesus, eu obedeci, o Senhor me abençoou, né? Sabe o que ele faz? Perdão. Nossa, é demais para minha cabeça. Isso aqui é uma conta que não fecha para mim. Porque quando pouco a gente obedece, a gente ainda vai falar o quê? Jesus, eu obedeci, o Senhor fez o quê? Me abençoou. Aí a bênção é critério meu, não é de Jesus. Porque eu obedeci, agora ele está me pagando pela minha obediência. O cara aqui, além de ter vencido o cansaço, a vaidade, a experiência, na hora que ele vê o milagre, ele ainda fala assim, Jesus, me perdoa. Eu realmente sou um pecador. Mais uma vez, ele se exclui do mérito dele, da capacidade dele, da experiência dele para falar o seguinte, eu penso que eu sou alguma coisa, eu penso. Mas o Senhor ainda é maior do que eu. Então, isso aqui é uma coisa... Vocês entendem que isso aqui é uma conta muito grande? Ou isso aqui é muito impressionante só para mim? Quem concorda? Fala amém. Isso aqui é um desafio para todo mundo ou é só para mim? Simão Pedro ele dá um exemplo aqui para a gente, grandioso de obediência. Aqui é a definição de obediência. Aqui é um exemplo perfeito da obediência. Então, sendo obediente, sabe o que vai concordar o que vai confirmar que fomos obedientes? No final de tudo, a gente não querer o mérito para nós. Porque se eu vou lá, me submeto, então vai lá, Jesus me dá uma ordem. Ouvi a ordem de Jesus, me submeti, fui lá, paguei para ver. Se no final der certo, e eu querer o reconhecimento para mim, na hora nenhuma isso foi obediência. Isso aí foi uma troca, isso aí foi uma barganha. Porque só vai confirmar que foi obediência se no final, dando certo ou não. Porque sabe o que podia ter acontecido? Eles podiam não ter pescado nada.
Nada, 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 nada. Ainda assim teria sido grandioso, porque o mais bonito aqui é a obediência. Então, só vai confirmar nas nossas vidas que nós estamos sendo obedientes quando, no final de tudo, eu ainda não querer o mérito para mim. Como assim, independente do que acontecer, independente da consciência que eu tenho, que eu estou ali porque Jesus está mandando, eu não vou ficar assim, nossa, então isso aqui está acontecendo, está vendo que é bom ser obediente? Que eu fui obediente, agora está dando tudo certo. Se isso aí acontecer, já deixou de ser obediência há muito tempo, nunca foi. Foi outra coisa, que eu não sei o que é, mas obediência não foi. Então, são esses pontos. Vamos recapitular. Submeter. Reconhecer a grandeza de Jesus, a sabedoria dele, e que, sobretudo, ele sempre vai ser maior do que todos nós aqui. Terceiro, havendo obedecido, eu não quero saber o que vai virar depois. Se vai dar certo, se não vai, se vai dar bom, se eu vou rasgar minha rede, se eu vou voltar com a rede vazia. Não interessa. Porque a minha preocupação é estar em obediência. É só isso. E aí, essa pergunta é muito importante. Se eles tivessem voltado de lá com a rede vazia, o milagre teria sido menor? A nossa carne vai falar a gente dizer que sim. Porque ninguém quer saber de um milagre que a pessoa volta lá no lugar que estava e ainda volta do mesmo jeito. Cadê o milagre? Se for para voltar do mesmo jeito, não aconteceu, foi nada aí de milagroso. Talvez a gente responda assim, no primeiro instante. Sim. Se ele tivesse voltado lá e a rede estivesse vazia, tinha milagre aí, não. O milagre teria sido inexistente. Mas, meus irmãos, se eles tivessem voltado de lá com a rede vazia, o milagre já tinha acontecido. Amém? É a obediência. É aquilo que a gente se dispõe a ser gerado no nosso coração, apesar das circunstâncias. Isso é o mais bonito na vida com Jesus. Não é o quanto eu posso ter, não é o que pode acontecer. É o reconhecer o meu limite e pedir para que Jesus me transforme naquela situação que eu estou vivendo. Assim como na multiplicação dos pães, o maior milagre não foi o menino levar um pão lá e o que ele tinha e aquilo virar um banquete para não sei quantas pessoas. Se aquele pão tivesse virado nada, o milagre já tinha acontecido. Sabe o que é o maior milagre? É a gente abrir mão de quem nós achamos que nós somos. É a gente virar para Jesus e falar assim, se eu estou pensando mais ou menos de mim, do que me convém, me transforme no tamanho que eu preciso ser. Esse é o maior milagre. Não é o pão que eu dou lá para Jesus multiplicar. É reconhecer que o pão que é meu, não é meu, é nosso. Então, Jesus, eu não sou isso tudo. Eu não sou o menino baludo aqui que tem um único pão dessa roda. Eu não sou melhor do que as pessoas por causa disso. Eu sou igual a todo mundo. E esse pão o Senhor confiou a mim, mas ele é nosso. Essa é a maior transformação. Esse é o maior milagre. E, às vezes, a gente não consegue obedecer a Jesus porque a gente não quer passar por esse lugar. E não existe obediência sem transformação de coração. Não existe obediência sem a gente reconhecer a grandeza, a sabedoria, mas, acima de tudo, reconhecer que nós somos pequenos e que Jesus precisa constantemente entrar nas nossas vidas. Porque reconhecer que Ele é bom, que Ele é sábio, que Ele é grande. Passarinho, quando canta, faz isso. Flor, quando nasce, faz isso. Não adianta nada. Qual que é a diferença de mim para um passarinho, então? Porque eu tenho a condição de reconhecer que eu sou pequeno e que eu preciso que Jesus trabalhe na minha vida constantemente. Ali vai estar acontecendo o milagre. Ali vai estar acontecendo a transformação. E um último ponto que eu queria deixar aqui para a gente encerrar. Simão Pedro, ele reconhece, então, quando ele fala isso. Senhor, me perdoa, Jesus, me perdoa. Se afasta de mim porque eu sou um pecador. Ele fica com vergonha de Jesus. Ele obedeceu e ainda está com vergonha. A gente obedece e fica o quê? Inchado, né? Se achando que obedeceu. Ele obedeceu e ficou com vergonha.
engraçado, sabe o que eu acho engraçado? Quando Jesus manda ele voltar, ele não fez uma vírgula, assim, ó. Ele não fez nem isso. Ele foi na hora. E ainda ficou com vergonha. Eu não entendi isso aqui, não. Eu estou para entender isso aqui. Deus vai falar no meu coração ainda, porque, assim, eu quero chegar nesse nível de obediência. Sabe assim? Eu quero chegar nesse nível de não fazer uma vírgulazinha, ainda voltar para Jesus e falar assim, nossa, Jesus, me perdoa, sou uma pecadora. Se afasta de mim. Eu fico com tanta vergonha que eu não quero Jesus nem perto. Porque ele é tão grande, maravilhoso perto de mim, que ele não merece estar uma pessoa do meu lado. Se afasta, Jesus. Outro nível de obediência. Aliás, não é outro nível, não. É o único jeito. A única forma de obedecer é assim. E quando ele fala isso, Jesus vira para ele. Está todo mundo ali espantado com o que está acontecendo, admirado com o que Jesus fez. Mas aí, quando tudo isso acontece, independente se ia ter muito peixe na rede ou não, Jesus mostra, quando Simão Pedro se quebranta, que a obediência é o único caminho para a gente conhecer a Deus e para a gente conhecer quem nós somos nele. Se a gente for olhar, por exemplo, para Adão e Eva, o que impediu Adão e Eva de conhecer quem eles eram e de conhecer verdadeiramente a Deus? O que foi? Um ato de desobediência. O que me impede de conhecer a Deus não é a língua que eu falo, não é o tanto que eu oro a mais, o tanto que eu oro a menos. O único caminho para que eu verdadeiramente conheça a Deus e seja um seguidor de Jesus Cristo é obedecendo. Não adianta eu reconhecer que Jesus é Salvador se eu não obedeço à vontade dele. Não adianta eu reconhecer que Jesus morreu na cruz, morreu pelos meus pecados, me deu uma nova vida, uma nova chance, se eu não obedeço a ele. O grande mal que caiu sobre nós através do pecado foi através de um ato de desobediência. A desobediência é o que afasta o nosso coração do coração de Deus. Aí não adianta o tanto de Bíblia que eu sei, o tanto de horas que eu oro por dia, não adianta nada se lá na hora que Jesus me chama, eu não obedeço. Ali eu estou me afastando do coração de Deus. A desobediência foi o que afastou o homem do centro da vontade. E a obediência é o caminho que nos leva de volta. É só a obediência que pode fazer com que a gente, de fato, siga Jesus. Muito mais do que reconhecer que Ele é grande, que Ele é poderoso, que Ele é maior, mas que eu viva como Ele viveu. Independente do que vai acontecer, independente se eu vou, no final, querer trazer um mérito para mim ou não, é obedecer, é submeter agora, aqui, é não negociar, é não deixar para daqui a pouco. Se tem uma coisa que a gente é bom para fazer, eu estou falando por mim. E aí, se você também é assim, reconheça, em nome de Jesus, Deus vai ensinar a gente a ser diferente. É falar por que não pode ser agora. Se tem um trem que a gente é bom para fazer, é isso. Por que daqui a pouco é melhor? Ou a gente faz umas coisas que é assim, comum. Ah, não vou lá, não. Eu não que eu vou falar para aquela pessoa, gente. Não sei nem o que eu vou falar para ela. Nossa, não. Ora eu não sei orar, não. Ora lá por ele. Ah, não, minha mãe está me irritando. Agora eu quero que ela fique lá também ignorada, para ela ver o tanto que ela me irritou. Daqui a pouco a gente resolve. Meu marido, eu não tenho marido, não, mas um dia eu vou ter. Ah, meu marido, em nome de Jesus? Ô, Glória! A gente fica justificando, entendeu? Seja vocês aí que são casados, e eu, quando eu for casada, eu tenho certeza que vou fazer isso. Seja na relação pai e filho, irmão, amigo. A gente está sempre justificando. E se a gente pegasse 1% da energia que a gente gasta justificando por daqui a pouco, para fazer agora, muita coisa já estava sendo transformada no nosso coração e no coração das pessoas que andam à nossa volta. Isso aqui também fala para a gente, uma coisa que eu já estava me esquecendo, que a obediência não só é o caminho que faz a gente voltar para Jesus, a gente voltar para Deus, como é o caminho perfeito para que as pessoas possam testemunhar do que Deus é capaz. Já pensou se Simão Pedro fala assim, não vou. Vou não.
Esse povo aqui que estava aqui admirando Jesus no final, conhecendo, experimentando, podendo chegar mais perto para ver o que estava rolando, será que eles iam ter essa oportunidade? Não ia ter acontecido nada. Precisou do primeiro ato da obediência. Para aquilo que era uma experiência individual, se tornar um banquete. Não só para Simão Pedro, mas para muitas pessoas. Obediência também é testemunhar. Para que não só eu creia, mas para que as pessoas possam acreditar a partir de mim. E não porque eu quero ser grandioso diante das pessoas, e não porque eu quero um retorno disso, mas porque eu acredito que tudo que eu vivo com Jesus é para que me leve a fazer com que as pessoas que ainda não conhecem, o conheçam também. Se ele não tivesse obedecido ali, tirando a multidão que já estava ali por conta de Jesus mesmo, o resto, talvez nem ia ter a chance de conhecer Jesus naquele dia. Então, a nossa obediência não fala só sobre o que a gente pode viver com Deus, mas sobre o que as pessoas podem viver com Deus através das nossas vidas. E não existe outro testemunho onde que as pessoas possam conhecer através de nós o amor de Deus se a gente não estiver sendo obediente. Não existe. Porque aquilo que afastou o homem de Deus foi a desobediência. E só volta para Deus aquele que o obedece. Então, eu queria deixar aqui para nós essa passagem. E fechar com essa parte de que Jesus fala para Simão Pedro: não tenha medo. Porque a partir de hoje, você vai pescar homens. Sabe o que a obediência faz com a gente também? Ela mostra para a gente quem de fato a gente é. Simão Pedro chegou naquele dia achando que ele era um homem que podia pescar peixe. E ele saiu dali sabendo que ele era um homem que ia pescar gente. E existe uma diferença grande aí. Ele era um cara preocupado com a provisão, com o alimento. E ele saiu dali sabendo que ele ia ser resposta para a vida de muita gente. Não só para alimentar o estômago das pessoas, o dele, da casa dele. Não só para fazer comércio. Mas o tipo de pescador que ele ia ser agora ia trazer resposta para a vida de muita gente. Mas ele precisou obedecer para saber disso. E às vezes a gente quer saber quem a gente é em Deus sem obedecer. Às vezes a gente quer chegar diante de Deus pescando peixe, sair pescando gente, sem obedecer. Não existe isso também. É outra coisa aqui que não existe. Então, Simão Pedro traz esses exemplos para a gente. E que a gente possa sair daqui inspirado pela vida dele. Inspirado em prontidão, inspirado em ouvir a voz de Jesus, mas não só ouvir, em responder em obediência. Porque não basta. Às vezes a gente quer estar perto de Jesus, a gente quer ouvir a voz de Jesus, mas não quer fazer aquilo que ele está mandando. Então, não adiantou nada, nem ouvir, nem estar perto. E ele também nos ensina que, através da obediência, não só a gente vai ver, não só a gente vai crer, mas as pessoas vão poder conhecer Jesus através do nosso ato de obediência. E nós vamos constantemente descobrir quem nós podemos ser em Jesus Cristo. Um homem que chegou lá com medo se ia pescar peixe ou não, e saiu de lá com a rede cheia e com o coração de muita gente na presença de Jesus. Não tem barco que carrega isso. Não tem barco que carrega o preço de uma vida ganhada, sabendo que agora você tem Jesus. Muito mais é o peso das pessoas que puderam ver do que o peso dos peixes nas redes, no barco. Isso é muito maior. Então, que a gente possa sair daqui hoje com essa mensagem no nosso coração. Que o que nos afastou de Deus foi a desobediência. Para a gente voltar a viver uma vida com Ele, mais do que reconhecer, mais do que o adorar, mais do que querer Ele perto, mais do que ouvir o que Deus está falando, a gente precisa obedecer. Esse é o ato de reconciliação. Não é o quanto eu estou ouvindo, não é o quanto eu percebo Ele mexendo aqui perto de mim.
Não, conhecer a Deus é obedecer à vontade dele. É assim que a gente conhece. É assim que a gente sabe quem nós somos. E é assim que nós somos transformados. Porque a gente deixa de ser quem nós pensávamos que éramos e, de fato, nos tornamos quem nós somos para ele. E eu tenho certeza que, para Simão Pedro, a alegria de descobrir que agora ele não ia só pescar peixe, como ele ia pescar gente, nunca mais ele ter coragem. Ele já não teve, né, coragem de negociar. Agora, então, naquele momento deve ser uma alegria tão grande, mas que a gente possa se inspirar por ele. Eu queria deixar essa passagem aqui para a gente. E que a gente, de fato, assim, peça isso para Deus. Assim como Simão Pedro teve a dignidade de reconhecer que, mesmo tendo obedecido, ainda assim ele era tão pequeno na presença de Jesus, que ele tinha vergonha. Que a gente saiba reconhecer o nosso tamanho, que a gente saiba ir para a presença de Deus e falar assim: me ajuda, eu preciso do Senhor, me ajuda a obedecer aqui, eu quero obedecer, me ajuda. Que a gente saiba fazer isso. Porque essa é a vida com Deus. Isso é viver com Deus apenas. Eu queria chamar o Ademar para tocar mais uma música aqui para a gente, antes de fazer a oração final. E eu vou lançar um desafio aqui. Mas isso tem um valor. Na minha vida, eu vivi momentos marcantes com Deus, assim. E eu queria deixar aqui para vocês. Quem não conseguir, está tudo certo, viu, gente? Às vezes vai ficar desconfortável para você. Aqui fala que quando tudo aconteceu, Simão Pedro ele se ajoelhou diante de Jesus. E eu quero que a gente faça uma oração agora de joelhos. Que você possa ir se ajoelhar onde você estiver. Se você não der conta, está tudo certo, nós vamos entender. Mas que a gente possa mesmo se ajoelhar na presença de Deus. Pai amado, nós queremos te agradecer, Pai. Te agradecer porque o Senhor nos concede, ó Deus, o privilégio de nos humilhar. Queremos, ó Deus, nessa noite, sair daqui com o mesmo espírito de humildade que envolveu a vida de Simão Pedro. Que mesmo obedecendo, ainda assim se humilhou, Pai. Mesmo tendo feito o que ele deveria ter feito. Mesmo num ato de obediência, que era aquilo que o Senhor esperava dele. Ainda assim, ele não se envaideceu. Ainda assim, ele não apresentou a sua conta para que ele pudesse ser retornado, ó Deus. E ainda assim, ele se humilhou. Se ajoelhou diante de ti, como quem diz: eu sou pequeno, eu sou pecador. Eu preciso de ti. Pai, que o Senhor venha nos envolver mesmo, ó Deus, para que possamos ser verdadeiros seguidores de Jesus Cristo. Para que possamos ser obedientes. Para que possamos ser prontos em responder, ó Pai. Para que a gente não venha mesmo, ó Deus, a apresentar as nossas competências, as nossas experiências, ou aquilo que a gente acha que é, quando o Senhor exigir de nós, ó Deus, a nossa presença e a nossa prontidão. Que antes de pontuar, antes de pôr vírgula, antes de argumentar, antes de negociar, que o nosso coração possa estar ardente em te responder, como quem diz: amém. A palavra amém diz: assim seja, Deus. E o Senhor não quer ouvir nas nossas orações o assim seja, se antes as nossas vidas não estiverem declarando: assim seja. Que o amém não seja só o que a gente diz, mas o que a gente é. Que o amém seja a nossa servidão. Que o amém seja a nossa concordância de que, realmente, eu pensava assim, de tal forma. Mas o Senhor me trouxe uma nova ótica e é por esse caminho que eu quero ir. Que eu venha abandonar as minhas experiências, que eu venha abandonar os meus conceitos, que eu venha abandonar o quanto eu acho que eu sou bom.
Que eu venha abandonar o meu sentimento de pensar que eu não deveria estar passando por aquilo, porque eu estou cansado, eu estou virado, eu estou destruído. Eu já andei demais. Assim seja. Porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável para a minha vida. Que a gente possa mesmo se render em adoração e reconhecer quem o Senhor é. Mas acima de tudo, te obedecendo. Para que a gente chegue nos lugares como quem achava que ia pescar peixe, mas saia de lá como quem colheu vidas mesmo, ó Deus, para o teu amor. Como quem pescou corações e almas. Obrigada, Deus, porque o Senhor nos escolhe todos os dias. Obrigada porque o Senhor nos permite aprender sobre a tua palavra. Obrigada, Deus, porque acima de tudo a obediência é um privilégio. E que aquilo que nos afastou do teu coração, o ato de desobediência, não venha mais rondar as nossas vidas. E que a gente possa escolher constantemente voltar para a tua presença em atos de obediência, Pai. Que a gente possa estar pronto hoje, agora, gratos, ó Deus, por tudo que o Senhor já fez, como foi cantado aqui. Tudo que o Senhor fez, tudo que o Senhor tem feito, e a certeza do que o Senhor ainda há de fazer. Que isso possa envolver os nossos corações, a tal ponto que a gente não tenha coragem de negociar. Que a gente não tenha coragem de jogar a bola pro irmão do lado. Que a gente não tenha coragem de deixar para daqui a pouco. Porque nós sabemos que o Senhor é conosco. Somos pequenos e o Senhor quer transformar o nosso coração antes de ver as bênçãos que podem sair através das nossas vidas. O maior milagre está na transformação dos nossos corações. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa porque nós temos perdido tempo nisso, negociando. Mas queremos fazer aqui essa noite um compromisso de joelhos, ó Deus, na tua presença. De que reconhecemos que o bom, perfeito e agradável para as nossas vidas é te obedecer em todo o tempo, Pai. Te obedecer sem querer reconhecimento, mas entendendo que é o único caminho que nos leva de volta para o Senhor. Que o Senhor possa abençoar cada vida aqui, ó Deus, envolver cada coração naquilo que tem sido as suas lutas e as suas alegrias. Que a gente sabe que não somos desmerecedores a ponto de reconhecer o nosso perdão, o nosso pecado e não merecer ainda nos perdoar, mas que a gente sabe que mesmo sendo pecadores, nós podemos, ó Deus, reconhecer e sermos transformados dia após dia, Deus. Que o Senhor venha mesmo nos ensinar a ser o amém, viver o amém, antes de dizer isso com as nossas bocas, ó Deus. Que tudo que a gente fizer, afirme e declare, assim seja feita a tua vontade. Amém. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração. Amados, eu queria só gastar mais 5 minutos com vocês aqui, pedir licença para o Ademar pela indelicadeza, mas assim, o Espírito Santo me incomodou muito em relação a essa mensagem que a Bebel trouxe para nós aqui, não pelo conteúdo dela, mas por aquilo que tem sido ministrado aqui aos domingos à noite. Queria pedir que ninguém saísse. Desde que surgiu no nosso coração o início desse culto, a proposta foi que os jovens pudessem conduzir não só esse momento aqui, mas pudessem começar um novo momento na vida da igreja. E assim, o que tem sido compartilhado aqui todos os domingos à noite, sem exceção alguma, tem sido palavra derramada direto do trono de Deus para os nossos corações. Coisa assim intensa, coisa forte, que gera transformação de vida. E não tem nada de novidade nisso, porque no livro de Joel, se você quiser abrir lá no livro de Joel,
não sei porque eu não estou conseguindo achar isso aqui. Achei. No capítulo 2, no versículo 28, Deus está dizendo a Joel, Deus está dizendo aos anciãos daquela nação: e depois disso derramarei o meu espírito sobre todos os povos. O que o Senhor está dizendo aqui? Todos serão e receberão o derramamento do espírito. E ele diz em seguida: os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. O que Deus está dizendo aqui é a respeito de uma intercessão geracional. Deus não está deixando ninguém de fora. Deus está dizendo a respeito de uma igreja onde o jovem tem a voz relevante. O jovem traz o senso da profecia. O que é a profecia? A profecia não é adivinhação. A profecia é a palavra de Deus aplicada aos nossos dias. E eu não sei porquê, eu não sei se a nível mundial ou a nível de Brasil, a gente fechou os nossos ouvidos para o que os jovens estão dizendo. E aí eu acho que não interessa aqui de quem que é a culpa disso, são os jovens que são omissos, são os velhos que estão fazendo com que esses jovens fiquem... Eu acho que não interessa, mas o fato é que Deus está fazendo brotar a partir de nós aqui uma geração relevante, uma geração de profetas. Isso deve trazer alegria aos nossos corações. Isso deve trazer esperança aos nossos corações. Então eu gostaria de orar pelos jovens. Eu queria que a gente ficasse de pé. E queria pedir que os jovens, aqueles que têm ajudado aqui na condução de todo esse trabalho que a gente tem feito à noite aqui, queria que viessem aqui à frente. E além desses jovens, eu gostaria de chamar as pessoas que têm entre 12 e 33 anos de idade. Eu coloquei essas duas idades aí apenas como uma referência bíblica, porque a Bíblia diz que aos 12 anos Jesus já ensinava no templo, e Jesus faleceu com 33 anos. Então, mas não se sinta excluído disso, porque você é jovem de alguém. Você não é velho o suficiente para não ser jovem de ninguém. De alguém você é jovem, amém, amados? Então a palavra profética está nos nossos lábios, está no nosso coração. Isso aqui não é para validar ninguém aqui. Isso aqui não é uma oração para a gente validar ninguém. Ninguém aqui precisa ser validado. Isso aqui é para que as gerações possam se encontrar. É para que a gente não faça separação entre os mais experientes, os mais capazes e aqueles que ainda não tiveram muitos anos de vida. É para entender que há lugar no corpo para todos nós. É para entender que o lugar aonde a Isabel ocupou aqui hoje não é um lugar de destaque, não é um lugar de mérito, não é um lugar de capacidade. Esse lugar aqui é um lugar para quem tem o coração no Senhor. Esse lugar não é para quem fala bem. Esse lugar não é para quem tem um pensamento diferenciado. Esse lugar é para quem teme ao Senhor e que não quer se recusar a compartilhar aquilo que o Senhor, aquilo que o Pai tem ministrado ao coração. Cada um de nós aqui temos liberdade para vir aqui e falar daquilo que o Senhor tem feito a partir das nossas vidas. Não precisa ser alguém que tenha título. Ninguém aqui tem ordenação de coisa alguma. Ninguém aqui tem título de coisa alguma. E Deus tem derramado de maneira tão intensa, tão preciosa. Esses dias me falaram assim: porque eu não sei se deve transmitir o culto de noite. Eu falei assim: eu acho que se precisasse escolher um para transmitir, tinha que ser só o de noite. Porque é o fora da lógica. Porque é o que fala do sobrenatural de Deus. Não que o de manhã está ruim. Mas isso que nós estamos vivendo aqui, amados, é bálsamo de Deus na vida da igreja. E a nossa esperança é que o nosso país comece a crer nisso, a crer na força do jovem.
a crer que a resposta não vem só do mais velho ou do mais experiente. E creia, cada um de nós aqui somos jovens de alguém. Está sobre nós a responsabilidade profética de apontar uma direção, de trazer a lembrança, alguém a respeito do verdadeiro caminho. Amém? E agora eu queria que vocês viessem aqui, nós vamos orar por esses jovens aqui. Pode vir, a igreja toda. Nós vamos orar. Se você quiser, vem, impõe a mão sobre a cabeça dele. Nós vamos fazer algo aqui de maneira que a gente gere essa consciência. Uma consciência de que isso é intergeracional. As gerações estão se encontrando. Não se importe, se você acha que você não deve estar aqui, vem aqui na frente, pode vir, todo mundo aqui, pode vir mais para cá, mais para perto, deixa o pessoal chegar aqui, e você pode ir colocando a mão na cabeça desses jovens, e esses jovens depois vão colocar as mãos na sua cabeça. Feche os seus olhos, vamos estar ministrando uns aos outros, profetizando. É um encontro de gerações, é onde você encontra o seu filho, é onde você encontra o seu pai, é onde o pai se revela ao filho, é onde o filho se revela ao pai. E há poder nisso, há autoridade nisso. Oh Deus, o Espírito Santo do Senhor foi derramado sobre as nossas vidas, sobre todo o povo. E nós recebemos isso e tivemos a nossa vida transformada. Profetize, amados. Profetize sobre a vida deles. Os velhos terão sonhos. Que esses sonhos sejam compartilhados. Que os jovens creiam nesses sonhos. Senhor Jesus. Nome santo de Jesus. Se você for terminando, você que é jovem, ore com a pessoa que orou com você. Que Deus nos dê esse ambiente de quebrantamento, de abraço. Isso não é um ambiente de competição, isso não é um ambiente do mais forte com o mais fraco. Isso é um ambiente de família, é um ambiente de reconciliação, é um ambiente de conversão. O profeta Malaquias disse que Deus ia fazer com que o coração dos pais se convertesse ao coração dos filhos, e o coração dos filhos se convertesse ao coração dos pais. Oh Senhor Jesus, oh Senhor, oh Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, vamos louvar o Senhor. Graças a Deus. Que essas fortalezas sejam quebradas na nossa vida, amém, amados? É do improvável que vem as coisas mais preciosas do Senhor. Em nome de Jesus. Você se sinta livre. Em nome de Jesus.